Se não trabalhar com data science, dificilmente ele vai conseguir ajudar as organizações a tomarem decisões. Ou seja, essa separação entre atividades profissionais, entre conhecimentos, ela começa a deixar de existir. Um médico, ele tem que aprender, né, sobre tecnologia. Alguém da área da tecnologia precisa aprender sobre medicina. Como é que alguém da área da tecnologia vai ajudar alguém da área da medicina a desenvolver novas tecnologias se ele não aprender sobre essa área? Ou seja, essas rápidas mudanças e inovações estão impactando sobremaneira na identidade profissional. Diga. Então, sobre isso, assim, por exemplo, eu falo até por mim, fiz publicidade porque eu não gosto de números, né, que percebi já logo no meu primeiro emprego, que é uma visão bem errada, porque não quer dizer, né, não, eu sou de humanas, mas a gente lida com tudo o tempo todo. Tu acredita que aquela visão mais específica, assim, de especialista nas coisas, ela tá morrendo ou vai morrer para dar lugar a uma visão muito mais, não sei como é que chama, generalista, eu não sei, de tu aprender, de ser bom em tudo. Ou ainda é importante, eu posso saber de tudo, mas é muito importante que eu seja muito boa numa coisa. Surgiu essa dúvida, assim, com esse ponto. Existem duas ideias lá que a gente pode, duas formas da gente analisar, né, esse tipo de situação. Primeiro é a necessidade da gente conhecer bastante alguma coisa. Eu diria assim que é certo que hoje, para a gente se diferenciar e até criar uma certa identidade, a gente precisa ser excelente em algumas coisas. Mas, por outro lado, quando diz ser excelente em algumas coisas, significa que para ser excelente em algumas coisas, eu preciso ter um conhecimento um pouco mais abarcante ou abrangente para conseguir ser bom em alguma coisa. Está falando em relação à publicidade, né? Publicidade? Sim. Né? Existe uma série de outros conhecimentos extremamente interessantes que, se o publicitário não conhecer, ele vai ter uma dificuldade de ser assertivo e ser bom naquilo que ele faz. Então, quando a gente diz assim, eu tenho que ser muito bom em algo e tem que ser mais generalista, a gente perde um pouco a noção de que ser muito bom em algo hoje em dia significa eu ter conhecimentos sobre várias coisas que vão contribuir para eu conseguir ser eficaz em relação àquilo. Então não é o fato de ser um ou outro, um depende do outro. Se eu não fizer as duas coisas, eu dificilmente consigo ter bons resultados. Mas tem uma outra perspectiva, uma outra linha de raciocínio em relação às mudanças, as contínuas mudanças que estão acontecendo. Ser muito bom em alguma coisa hoje não significa que são os mesmos critérios de ser muito bom nessa mesma coisa amanhã. E às vezes os conhecimentos necessários para tu ser muito bom como publicitária amanhã vão ser diferentes daquilo que é importante hoje. Então, além de ter a necessidade de ter um conhecimento mais abarcante, essa ideia de uma atitude positiva do aprendizado significa que tu precisa estar continuamente aprendendo para continuar sendo muito bom em alguma coisa. A ideia de eu me preparei, sou muito bom, e eu vou conseguir outros conhecimentos, não. Na verdade, a ideia de me preparar e ser muito bom hoje significa que eu tenho que continuar aprendendo para continuar sendo muito bom amanhã. Porque logo, logo, esse tipo de caracterização da tua atividade profissional, né, ele vai se mudar. Ele vai mudar. Né? E se tu não mudar junto, né, não vai conseguir ser eficaz. Ok? O último aspecto, a última razão pela qual a gente precisa ter uma atitude bastante positiva em relação ao lifelong learning, o aprendizado por toda a vida, é o fato das pessoas estarem utilizando cada vez mais nas tecnologias da comunicação e da informação, né, para compartilhar as suas experiências pessoais de aprendizagem e, consequentemente, né, os seus conhecimentos. A gente percebe hoje em dia que a busca do conhecimento não se dá simplesmente da gente ir num local específico, trabalhar com pessoas específicas,
pessoas detentoras do conhecimento ou expert em determinadas áreas. Existem muitas pessoas gerando conhecimento, né, e criando possibilidades de aprendizagem. Ou seja, o aprendizado ele pode vir de várias áreas diferentes, ele pode vir de várias fontes diferentes. E cada vez mais as pessoas compartilham isso. Ou seja, existe muita coisa para se aprender ao nosso redor. E muitas pessoas gerando conhecimentos que podem impactar muito mais na nossa vida e muitas vezes, né, um expert, um especialista em determinado assunto. E como isso se dá de uma forma contínua, ou seja, como as pessoas estão sempre aprendendo e sempre compartilhando, esses conhecimentos, né, eles são muito, não só rápidos, mas frequentes. Ou seja, eu estou sempre sendo bombardeado com coisas novas, né, ou tendo acesso a coisas novas, né, que eu posso utilizar para crescer, me desenvolver, né, e para ser mais efetivo em relação à minha atividade profissional. Então esse é um ponto extremamente importante para a gente conseguir compreender também, né, essa atitude que nós temos que ter extremamente positiva em relação à aprendizagem. Então nós vimos aqui várias razões, 12 razões pelas quais, né, a gente tem que pensar o aprendizado de uma forma contínua. Não só de uma forma contínua, mas por toda a vida. Durante toda a vida eu vou ter que estar aprendendo para crescer, me desenvolver, para conseguir ser eficaz. Muitas vezes eu tenho razões muito pessoais para continuar aprendendo. Às vezes estão vinculados, muitas vezes, até à autoestima. O fato, por exemplo, de não ter ficado para trás, né? É bastante interessante, né? Tem pessoas que continuam aprendendo, né, porque isso faz com que elas se sintam muito bem. Eu tenho uma experiência bastante interessante. Tem uma senhora, né, na mesma academia que eu vou, ela tem 93 anos de idade, ela mora sozinha. É impressionante, ela chega a ser até impressionante vê-la fazendo exercício. Ela faz, para vocês terem uma ideia, ela faz o espacato na parede, assim, ela levanta a perna, né? É uma coisa impressionante. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção não é só a atividade física, a atividade que ela faz, né, para se manter em forma, mas o fato dela estar sempre lendo. E não só lendo, ela está sempre contando, por exemplo, que ela busca informações em canais de TV, muitas vezes na internet, e ela está sempre compartilhando isso com as pessoas da academia. Ela traz assuntos para discutir, ela debate, né, ela traz coisas novas. E o mais interessante é que cria um círculo de pessoas ao redor dela, todo mundo interessado naquilo que ela tem para falar. Isso faz com que ela se sinta maravilhosa. Ou seja, isso eleva a autoestima dela. Ela fica extremamente feliz em ver aquela quantidade de atenção que ela tem pelo fato dela estar sempre aprendendo, dela estar sempre crescendo, dela estar discutindo coisas novas, diferentes. Outro dia ela estava falando sobre o universo. Ela leu aquele livro, O Universo na Casca de Nós, né, e estava falando sobre as coisas do universo, a interpretação que ela tinha do espaço e assim por diante. Fenomenal. Fenomenal. Então, muitas vezes, a gente tem essa atitude positiva em relação ao aprendizado por questões bastante pessoais. A gente tende muitas vezes a mudar ideias, preconceitos, algumas crenças arraigadas. Muitas vezes é uma questão de inclusão social, ou seja, eu me junto a grupos para debater. Né? Tem pessoas, por exemplo, que começam a estudar uma nova língua porque tem um grupo social, né? Fazem viagens juntos, fazem atividades juntos, né? Fazem uma série de, vamos dizer assim, momentos, ou criam momentos, né, de interação. Às vezes é uma questão de qualidade de vida, o fato de poder estar com a mente atenta e assim por diante. Ou seja, tem uma série de questões que estão vinculadas a questões pessoais. E eu não estou falando aqui só das pessoas mais velhas. Tem pessoas que aprendem a cozinhar para criar um círculo de amizades ao redor da cozinha. Tá? Eu vejo, por exemplo, em relação a cervejas artesanais, a quantidade de amigos meus que fazem cerveja artesanal, muitos deles nem gostam de cerveja, mas criam uma confraria. Eles se reúnem de tempos em tempos, criam coisas diferentes, falam sobre o assunto, planejam viagens juntos. Né? Ou seja, existe uma série de benefícios pessoais pelo fato de eu ter
essa atitude positiva em relação ao aprendizado. Mas também tem uma série de benefícios profissionais, ou seja, o desenvolvimento constante das pessoas, a questão da atualização, ou seja, a gente precisa estar continuamente se atualizando, melhorando, se ajustando, se adequando às novas tecnologias. Questões relacionadas, por exemplo, à competitividade. A nossa aluna estava falando sobre a atividade profissional dela e o quanto é importante, né, ter esse conhecimento mais abarcante em relação à profissão. Ou seja, uma questão muitas vezes de se manter competitivo no mercado, ou seja, de ser bom, de ser eficaz, né, de muitas vezes conseguir demonstrar excelência naquilo que se faz. Isso tem um aspecto não só motivacional, porque uma das coisas mais motivacionais que tem é a gente ser muito bom em alguma coisa, mas também pelo fato de ser reconhecido pelos demais e poder, muitas vezes, ter um impacto na sociedade, criar valor. Tá? A questão da empregabilidade. Eu diria mais do que a empregabilidade, uma questão de trabalho. A gente sabe que a maior parte dos empregos vão acabar sumindo, mais cedo ou mais tarde, né? O que vão surgir são trabalhos, vários trabalhos diferentes, trabalhos, vamos dizer assim, projetos e assim por diante, né? E eu preciso, de certa forma, estar sempre me atualizando para lidar com isso. Ou seja, aprender coisas novas é extremamente interessante. Por exemplo, eu há pouco tempo atrás fui aprender um pouco sobre inteligência artificial, sobre deep learning. É bastante interessante, são coisas que eu nunca me envolvi e muitas vezes até não tinha o gosto, né, por aprender. Mas no momento que tu começa a interagir, tu começa a buscar o conhecimento, começa a conversar com as pessoas, aquilo começa a se transformar em algo interessante. E tu começa a ver aplicações e começa até a achar que aquilo que talvez fosse algo ruim, não é tão ruim assim. Talvez algo que muitas vezes pudesse ser muito difícil, talvez não seja tão difícil assim. Então é extremamente importante para a empregabilidade. E uma questão também de direcionamento da carreira. E é sobre isso que eu gostaria de conversar mais com vocês a partir de agora. Quando a gente está falando aqui de identidade profissional ou identidade pessoal, automaticamente a gente está falando de carreira. Todos nós, né, de certa forma, né, passamos pela vida buscando conhecimentos, formação, buscando locais de trabalho, experiências, contatos, tudo isso para a gente começar a construir uma carreira. Né? E junto com essa carreira a gente vai construindo uma identidade. O tema central da nossa aula hoje é falar um pouquinho sobre lifelong learning, mas o impacto que tem o fato de eu estar sempre atrás de novas experiências, novos conhecimentos, novas habilidades e aplicações para conseguir construir uma identidade profissional, uma identidade pessoal, né, e a carreira. Eu comecei a aula de hoje falando um pouco sobre a minha experiência, né? Minha experiência pessoal em relação à carreira. Quando eu comecei a estudar psicologia, eu nunca me imaginei como professor. Como eu falei para vocês, eu dava aula particular, mas não me imaginava como professor. Quando eu entrei na empresa, também não me imaginava como professor. Quando eu fui fazer consultoria, também não me imaginava como professor. Mas muitas coisas aconteceram na minha vida. Muitas experiências, muitos contatos, projetos, às vezes até aquele acaso. Aquelas coisas que não estavam previstas, mas que por acaso surgiram na nossa vida e geraram algum tipo de experiência, algum tipo de sensação, e isso tudo, de alguma forma, foi construindo a minha identidade profissional de hoje. Quando eu digo, por exemplo, o que eu sou, ou o que eu faço, a maneira como eu me vejo e como eu tento me mostrar aos demais, ela foi construída ao longo de toda a minha vida. Não por uma experiência específica, uma formação específica, mas um conjunto de experiências de aprendizagem que foram se somando, que foram se conectando, que foram se alterando e modificando muitas vezes até a minha autoimagem para chegar no dia de hoje e poder dizer, bom, eu sou um professor. E para as pessoas poderem olhar para mim e me reconhecer como tal. Então esse lifelong learning é
a base para a gente compreender como é que a gente cria a nossa identidade pessoal e a nossa identidade profissional. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho para vocês. Vocês sabem como é que a gente cria a nossa identidade profissional? Mais ainda, como é que a gente começa a nossa carreira? Por que a gente escolhe um determinado caminho na nossa vida? Quem gostaria de responder? Dá-lhe. Talvez devido à forma como tu foi criado, ou às pessoas com quem tu conviveu, aos gostos que tu foi desenvolvendo. Perfeito. Então tudo começa lá com a nossa criação. As pessoas que inicialmente tiveram uma importância para a gente, algumas características que nós identificamos como nossas, né? Ou seja, a maneira como a gente se vê, tudo isso aí começa a se juntar para formar a nossa identidade profissional desde o início das nossas escolhas em relação à nossa carreira. Então eu gostaria de conversar um pouco com você sobre isso que a nossa aluna trouxe, né, para mostrar como é que tudo começa, né, e a partir daí o impacto que tem um aprendizado para as mudanças que acontecem na nossa vida. Primeira coisa que tem um impacto muito grande nas nossas escolhas em relação à carreira, né, são os nossos desejos e expectativas. Todos nós temos alguns desejos. Quando a gente entra em contato com pessoas ao nosso redor e a gente vê alguns modelos, a gente consegue identificar algumas pessoas que são importantes. Às vezes até consegue identificar algumas pessoas que nós nos identificamos. A gente começa a verificar, por exemplo, que tem algumas coisas que nos atraem mais do que outras. E a partir daí a gente começa a criar alguns desejos. Ou seja, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de fazer isso aqui, isso aqui é extremamente legal, né? Eu gostaria de seguir esse caminho, ou eu gostaria de ser que nem ele. Tá? Isso começa a gerar uma série de expectativas. Expectativas, por exemplo, em relação a onde trabalhar, com que trabalhar, muitas vezes quanto ganhar, seja o impacto que isso vai ter na minha vida pessoal. Tudo isso aqui, né, acontece cedo na nossa vida e a gente faz ou começa a fazer algumas escolhas a partir disso. Mas não só os nossos desejos e expectativas têm importância. A nossa colega trouxe uma outra questão extremamente importante, que são as nossas características pessoais. Tem pessoas, por exemplo, que nem eu, sou bastante introvertido. Pessoas introvertidas fazem escolhas em relação às suas carreiras. Eu nunca escolhi uma carreira, por exemplo, que tivesse que interagir a todo momento com muita gente. Eu adoro, por exemplo, o conhecimento, adoro refletir, pensar, estudar. Não é à toa que eu sou professor, né? Não é à toa que eu comecei a estudar psicologia, não é à toa, por exemplo, que eu me envolvi com programas de mudança organizacional. Ou seja, eu valorizo muito o conhecimento, né, o estudo, o aprofundamento das coisas. Essa é uma característica minha. Então, as nossas características pessoais, seja personalidade, as nossas, muitas vezes, crenças, né, aquilo que nos define, que nos diferencia um do outro, tem um impacto muito grande em relação à nossa carreira, às nossas escolhas. Tá? E a gente leva isso em consideração. O grande problema é que muitas vezes a gente é um pouco equivocado em relação a isso. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa bastante introvertida. Não gostava muito de estar em público, ou interagir com muitas pessoas ao mesmo tempo. Quando que vocês poderiam imaginar que eu me tornar um professor? A minha autoimagem em relação às minhas crenças, em relação às minhas características, não me permitiu fazer isso. Eu tive que passar por algumas experiências para me dar conta que eu poderia fazer isso aí. Se eu não tivesse dado treinamento dentro da empresa, se eu não tivesse feito workshops como consultor, talvez eu nunca fosse professor. Então eu tive que passar por algumas experiências para colocar em xeque, às vezes, coisas que para mim eram claras, como as minhas características pessoais. Mas não só isso tem um impacto na nossa carreira. Por exemplo, os nossos talentos e conhecimentos também. Todos nós temos algumas habilidades,
nós temos algumas facilidades. Tem pessoas que fazem muito bem alguma coisa com pouco esforço. Por exemplo, tem pessoas que fazem esporte com muita facilidade, ou alguns esportes com alguma facilidade. Tem algumas pessoas que debatem com facilidade, outras pessoas conseguem ver gostos, conseguem vender bem alguma coisa, conseguem influenciar, conseguem lidar com questões manuais. Ou seja, todos nós temos alguns talentos, algumas habilidades. Isso tem impacto muito grande em relação à nossa escolha profissional. Dificilmente alguém vai escolher uma carreira baseado em um talento que ele não tem, ou uma habilidade que ele não tem. Por exemplo, imagina eu escolher uma carreira vinculada à estética e beleza. Eu sou péssimo nisso. Na verdade, eu tenho até alguns problemas fisiológicos que eu não consigo discernir algumas cores, eu misturo algumas cores, não é? A minha filha tira sarro de mim, pai, isso aí não combina, isso é horroroso. Ah? Ou seja, é algo que eu não sei fazer, não tenho habilidade, não tenho conhecimento, ou seja, não está vinculado aos meus talentos. Mas, por exemplo, eu sempre adorei debater. Eu sempre adorei, por exemplo, lidar com questões críticas, a compreensão das coisas, né? Em analisar problemas, resolver problemas. Eu sempre adorava. Para mim, uma das diversões era pegar problemas matemáticos e ficar resolvendo. Isso era divertido para mim. Ou seja, é óbvio, né, que a gente vai escolher, né, o início da nossa carreira em cima de algumas coisas que nós somos bons, ou gostamos, né, ou nos sentimos confortáveis. Uma outra questão importante também são algumas crenças e alguns costumes sociais. Por exemplo, a gente sabe que tem alguns tipos de atividade profissional que são mais valorizadas do que outras. E é óbvio, isso aí vem do seio familiar. Se eu dissesse, eu quero ser médico, muitas famílias têm isso aí como uma questão, vamos dizer, idealizada, né? Valorizam isso. Bom, para minha avó eu tinha que ser funcionário público. Para ela não existe atividade melhor. Né? O meu avô trabalhava no Banco do Brasil e para ela assim, é a carreira dos sonhos. E durante todo o tempo ela dizia, meu neto, faz um concurso para o Banco do Brasil. Ou seja, para ela isso é extremamente importante. É uma questão de crenças e costumes sociais. Ou seja, as atividades profissionais, as profissões, né, os caminhos que a gente escolhe têm um impacto muito grande. São impactados de forma muito forte por essas crenças, tanto pessoais quanto sociais, em relação àquilo que nós deveríamos fazer. Um outro aspecto importante em relação à formação da identidade, principalmente no início, é a formação acadêmica e profissional. Isso é muito engraçado. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar na empresa, era uma empresa da área industrial, e tinham lá muitos engenheiros. E uma das coisas que me chamava muita atenção é que a carreira normal do engenheiro, ele entrava como técnico, ele fazia uma série de trabalhos de engenharia, de análise de processo, faziam cálculos, ajustes de máquinas e assim por diante. Mas para ele crescer, ele tinha que começar uma carreira gerencial. Então ele deixava de fazer coisas técnicas e começava a gerenciar pessoas. Isso criava uma crise de identidade enorme nos engenheiros. Mas isso aqui não é trabalho de engenheiro. Eu estudei 5 anos e eu não estou usando nada do que eu aprendi. Só para vocês terem uma ideia o quanto isso é forte, existem algumas profissões onde as pessoas, em vez de mostrar a carteira de identidade, mostra a carteira do conselho, ou do registro profissional, de tão importante que isso é para eles. É uma questão de identidade. E é muito interessante porque tem pessoas, por exemplo, na área da engenharia, que nunca trabalharam com engenharia, hoje estão na área comercial, mas ainda consideram a sua identidade profissional, eu sou engenheiro. Eu trabalho com vendas, mas eu sou engenheiro. Para vocês verem como a formação acadêmica e profissional tem um impacto enorme na identidade das pessoas. Às vezes é difícil das pessoas romperem isso. E às vezes elas ficam a vida inteira com aquele sonho de um dia voltarem a fazer aquilo que iniciaram nas suas atividades profissionais ou na sua carreira. Eu vou voltar a ser advogado. Eu vou voltar a ser médico. Um outro aspecto importante que forma uma carreira
das pessoas são os cargos e as experiências de trabalho. Os cargos têm um impacto enorme, pessoal. É extremamente interessante como o cargo tem um impacto. Muitas vezes tem um impacto na autoestima, mas até no tipo de trabalho que a pessoa faz. Eu me lembro numa empresa de informática que ela contratava os profissionais e registrava como atividade profissional o cargo da pessoa como analista, né? Ou desenvolvedor de software e assim por diante. E eles percebiam que eles tinham uma dificuldade enorme de atrair grandes talentos para trabalhar. E um dia, um dos profissionais disse, mas meu sonho não era ser desenvolvedor, né, ou programador. Eu queria ser engenheiro de software. Aí o dono da empresa teve uma ideia, vou começar agora a contratar engenheiro de software. Começou a chover gente. Ou seja, o fato de ser engenheiro de software, né, é algo extremamente, vamos dizer assim, impactante para aquele que está buscando determinado tipo de atividade. Ou seja, o nome do cargo, as atividades que executa, o fato de ser supervisor ou gerente. Muito engraçado, tem uma empresa, né, que ela diz assim que ela divide os cargos técnicos dos cargos executivos. Então, por exemplo, qualquer cargo de chefia é um cargo executivo. E é extremamente interessante porque ela divulga isso, né? Agora, tu vai assumir um cargo executivo. Para mim, algum tempo atrás, executivo significa um diretor de empresa, né? Só que a pessoa passa a gerenciar uma equipe de 4, 5 pessoas, passa a um cargo executivo. Isso tem impacto enorme, né? E tem pessoas que dizem, não vou mudar de trabalho porque eu vou deixar de ser ou de estar no cargo executivo. E às vezes a atividade profissional é muito mais interessante, só que não abre mão do fato de ter um cargo executivo. Ah, não, eu sou analista e eu vou passar a ser assistente. São nomes, só que os nomes têm um impacto muito grande. E as experiências de trabalho também. Eu falei para vocês que eu só consegui criar uma identidade profissional vinculado à educação depois de ter tido uma série de experiências profissionais distintas. É impressionante como as pessoas, né, ao migrarem de trabalho, alterarem o trabalho e terem novas experiências, como elas mudam completamente a imagem que elas têm da sua identidade profissional. Então, as experiências são extremamente importantes também. Penúltimo aspecto, os resultados. Uma das coisas mais impactantes para a criação de uma identidade profissional, uma identidade pessoal, é aquilo que eu consigo realizar. Por exemplo, se eu faço uma atividade profissional que tem resultados ruins, ou muitas vezes não são resultados significativos, aquilo acaba tendo pouca importância para mim, ou tem um impacto muito pequeno em relação à minha identidade. Mas, por exemplo, se eu faço um trabalho que tem um resultado muito grande, que tem um reconhecimento muito grande, aquilo acaba sendo central dentro da minha formação, né, dentro da minha carreira. E pelo fato de ser central, de ter essa importância, ele acaba muitas vezes criando uma imagem, ou uma autoimagem totalmente diferente em relação ao trabalho. Então imagina, por exemplo, uma publicitária, né, ela está fazendo uma série de trabalhos, né, e dentre os trabalhos, né, que a publicitária está fazendo, né, envolve, né, a criação de um produto novo, o design de um produto novo. Talvez essa publicitária nunca tenha se identificado com a ideia de ser um design de produto. Mas o fato dela ter se envolvido nessa atividade e ter criado um produto extremamente interessante que teve sucesso, pode mudar completamente a cabeça da publicitária e ela começar a se identificar muito mais com a atividade profissional de design de produto do que publicidade. E daqui a pouco ela está dizendo, eu sou um design de produto, olha o produto que eu fiz. Olha o resultado que eu tive. Tá? Então, as realizações e conquistas da pessoa têm um impacto muito grande na formação da identidade dessa pessoa em relação à carreira. Tranquilo? Estão comigo ainda? Sim. Vamos lá então. E por último, a questão da autoimagem e da autoexpressão. Todos esses elementos, no momento que eles começam a se relacionar
eles começam a, vamos dizer assim, impactar um ao outro, eu começo a criar uma autoimagem. Uma questão mais idealizada, uma persona, né, que eu consigo identificar ou consigo verificar como algo, vamos dizer assim, que é muito parecido comigo, né, ou de certa forma que me representa. Essa construção da autoimagem ela é extremamente importante, porque nós, quando a gente está falando sobre carreira, a gente não está falando de uma atividade específica ou de um momento específico. A gente está falando de uma construção que vai se dando ao longo do tempo, né, e vai gerando uma série de encaixes que daqui a pouco se transforma numa imagem. Dentro da área de design, dentro da área de publicidade, se fala muito da famosa persona, né? Criar uma persona, criar um personagem. Por que a gente diz criar um personagem? Porque muitas vezes, quando a gente está falando de várias características de um consumidor, de um cliente, por exemplo, às vezes tem tantas coisas que impactam que é difícil da gente descrever todas elas. Mas quando a gente consegue representar a partir de um personagem, de uma persona, parece que fica mais claro. Intuitivamente eu consigo saber o que é esse cliente, ou quem é esse cliente. Então muitas vezes acontece isso conosco também. A gente vai construindo uma série de coisas, daqui a pouco tem uma imagem que melhor me representa. Mas associado à autoimagem tem a questão também da autoexpressão. Aquilo que os outros veem. Aquilo que eu externalizo, aquilo que eu consigo expressar, eu consigo colocar no mundo, tem um impacto muito grande também sobre a minha identidade profissional. Tem um exemplo extremamente interessante em relação à minha formação. Falei, sou formado em psicologia, mas toda vez que eu vou fazer um trabalho de um projeto, num projeto diferente, né, e a gente precisa distribuir papéis, quem vai fazer o quê, quais são as responsabilidades, assim por diante. Uma das coisas que sempre surge está relacionado a lidar com os conflitos, com as situações conflituosas, para a gente superar as adversidades. Imagina para quem sobra sempre lidar com os conflitos e as adversidades. Para o psicólogo, né? É bastante interessante porque eu não me vejo dessa forma. Eu não sou o melhor